E aí, tudo bem? Então, pois é, né? Pânico 7 já lançou nos cinemas e deu o que falar, porque teve gente amando e teve gente odiando. E eu tô aqui pra dar a minha opinião sobre esse filme. Olha, eu sou um grande fã da franquia, né? Tanto que eu tenho até uma máscara, né, do Ghostface. Tô até pensando em comprar o manto dele também, né, pra talvez usar aí no Halloween. Mas eu tenho que dizer, esse filme não me agradou muito não. Quer dizer, eu não odiei o filme, mas sei lá, foi meio broxante, sabe? Assistir esse filme. E assim, se você não conhece muito bem a franquia, é basicamente um filme slasher sobre um assassino que usa essa máscara aqui e liga, né? Ele telefona para as pessoas e faz perguntas aí sobre filmes de terror. Se a pessoa acabar errando algumas das perguntas, ele vai lá, né, e... né, você sabe. E assim, quando a franquia estreou, lá em 1996, foi uma época em que as pessoas estavam, né... E quando a franquia lançou, lá em 1996, foi uma época em que as pessoas estavam saturadas de terror slasher. Porque era basicamente a mesma coisa, né? Os mesmos clichês de sempre, da loira burra, da vítima que tropeça, do assassino que se teletransporta, né, para um canto, em outro, sei lá. E a galera não tava mais assim com ânimo, né, de ir no cinema para ver um terror slasher, né? Porque era meio que previsível, né, a trama. Tinha até alguns que tentavam inovar, trazer algo diferente, mas basicamente lá entre os anos 80 e os anos 90 era basicamente a mesma coisa. Até que chegou, né, Pânico, e acabou, né, sendo meio que uma resposta, não só aos fãs do gênero, mas também aos próprios slashers, né, uma crítica basicamente bem construída e tal. Mas ao mesmo tempo que a franquia, né, o primeiro filme também é uma crítica ao gênero slasher, é também, né, uma carta de amor, né, para esse gênero lindo, maravilhoso. Tanto que alguns dos clichês que futuramente também, né, a franquia ia ceder, no primeiro filme as coisas eram meio que invertidas, né? Por exemplo, a loira burra aqui, ela não é burra, mas também não é inteligente, né? É só assim, vamos dizer, razoável, né? E o assassino, que diferente de outros assassinos, de outros personagens assim dos slashers, ele era né, só um humano comum, né? Ele não é um ser sobrenatural, ele não é um zumbi, ele não entra no sonho das pessoas e também não pode ressuscitar, né? Tanto que no filme, assim, se você notar bem, é ele quem tropeça, é ele quem é desajeitado, estabanado. E as vítimas também, né, quando estão fugindo dele, obviamente elas não só correm, né? Elas se defendem, elas tacam coisa nele, né? Ele muitas das vezes ele é nocauteado também, ele cai, né? E assim, quando esse filme estreou, agora, o sétimo,
Eu, primeiramente, eu fui entrar num site, né, de avaliação de filmes, pra saber o que a galera tava achando e tal, né, pra ver se valia a pena. Eu confesso que eu fiquei um pouco, assim, decepcionado, porque, né, o público, e tanto o público quanto a crítica, tava falando que o filme era mais ou menos. Tinha gente falando que o filme é ruim e gente falando que o filme é bom. Mas tinha gente falando também que o filme era, assim, terrível. E na minha opinião, o filme ele é ok. Ele não é um filme ruim, né? Quer dizer, não tão ruim como estou falando, mas ele também não é, assim, digamos, uma maravilha. Na trama, a gente tem a Sidney, né, que é interpretada pela mesma atriz, que eu esqueci o nome dela. E agora ela tá, né, com um marido, ela tem uma filha, né, que estuda, acho que na mesma escola que ela estudava. Estão ali na mesma cidade, onde aconteceu tudo lá, né? E ela começa a ser mais uma vez atormentada, né, por esse indivíduo aqui, né? O Ghostface, né? Ô mulher pra sofrer, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Aparentemente, a gente pensa que o assassino é só mais um cara aleatório, meio maluco, que tá, né, usando a roupa do Ghostface para tentar atormentar a Sidney por algum motivo que a gente ainda não sabe. Mas não, porque aparentemente o Stu tá de volta. E caso você não saiba, o Stu, ele foi um dos Ghostfaces que apareceu no primeiro filme. Né, tem isso, né, na trama, que é bastante legal também, que o Ghostface ele não é um personagem, assim, ele... Quer dizer, ele é um personagem, mas ao mesmo tempo ele não é... Tipo, não é que nem o Jason, o Fred Krueger, Michael Myers, tipo, ele não tem uma identidade própria. Ele é um alter ego usado por várias pessoas, vários assassinos que apareceram ao longo da franquia. E o Stu, né, ele retorna fazendo uma chamada de vídeo para Sidney e aparentemente ele quer vingança, né, pelo que aconteceu com ele, né, que ele morreu no primeiro filme e tá aqui de volta. E você deve estar se perguntando, mas como é que ele voltou? Se, tipo, na franquia não existe nada relacionado a ressuscitar os mortos, ele não é um ser sobrenatural, como é que ele tá de volta se ele é um humano comum? Ele sobreviveu? Ele tem algum poder paranormal desconhecido? Né, a franquia agora vai ressuscitar os mortos? E calma que eu já vou explicar. E bom, a trama segue com a Sidney tentando, né, desesperadamente salvar a filha dela, que o assassino tá atrás dela. E nesse meio tempo, né, o Ghostface vai fazendo suas vítimas, né, e tal, matando, esfaqueando e tal. Até que chega no final do filme, que a gente descobre o que realmente aconteceu. E olha, pelo amor de Deus, cara, só de lembrar eu fico... Lembra que eu falei que o Stu tinha voltado? Então, ele voltou, mas não daquele jeito que você pensa. Porque o ator, né, ele tá de volta, ele tá aqui no filme. Só que no filme a trama dele é o seguinte, que, né, é o grande plot twist. O Stu, ele é IA. Sim, ele é inteligência artificial na trama do filme. E
Sério, quando eu vi isso no cinema, a minha reação foi simplesmente assim. Eu fiquei tão incrédulo, sabe? Tipo, fiquei perguntando pra que fizeram isso? Tipo, eles chamaram um ator, de verdade. Por que não colocaram ele pra ser o vilão do filme? E assim, eu nem sei se vale a pena falar do vilão, da vilã, na verdade. Porque, assim, ela é tão esquecível, é tão broxante, que, assim, dá até um desgosto de falar, na moral. Basicamente, ela é uma vizinha da Sidney, que também era uma grande fã. Né? A Sidney, ao longo da vida dela, da carreira, ela escreveu alguns livros contando a história dela. E essa mulher aí, né, meio maluca, né, ela leu os livros, seguiu alguns conselhos dela. Ela matou o marido dela, que era abusivo com ela e tal. E é aí que vem a grande motivação dessa vilã. Ela quer matar a Sidney, quer destruir a vida dela, porque, né, ela descobriu que, assim, a Sidney, algum tempo atrás, né, estava em Nova York e pensou, vou ir para Nova York para encontrar, né, para conhecer a minha ídola, a diva e tal. Só que chegando lá, a Sidney não estava mais, ela já tinha ido embora. E ela ficou muito pé da vida com isso e orquestrou todo esse plano aí pra acabar com a vida dela. Pois é isso. Ah, e tem um calvo no filme que ninguém liga também, que é o parceiro dela. E assim, eu vou te falar, a coisa mais assim, como é que eu falo sem chegar? Mas filha da mãe que fizeram nesse filme foi a divulgação, foi o marketing, tudo. Falando, nossa, o Matthew Lillard vai voltar e tal, como o Stu, não sei o que, o Stu sobreviveu. Cara, assim, eu sei que eles tentaram, né, manter a franquia bem pé no chão, né, com isso e tal. Mas, cara, sério, como é que você escala um ator como esse, o Matthew Lillard, que é o Ghostface do primeiro filme? O cara é o Salsicha, ainda por cima, e bota ele num contexto de IA. Sério, cara, eu preferia que a franquia tivesse despirocado de vez. Tipo, faz ele ter voltado dos mortos, sei lá. Inventasse qualquer coisa, literalmente. Tipo, sei lá, um culto satânico fez um ritual pra ele voltar à vida. Sei lá, uns fanáticos loucos pelo Stu trouxeram ele de volta pra ele se vingar. É isso, tipo, pra quê, sabe? E eu entendo bastante, né, os fãs que ficaram revoltados com isso, até eu fiquei. Porque é basicamente você cuspir na cara do fã da franquia, né? Você trazer de volta um ator de peso como esse e simplesmente usar ele no contexto bosta desse filme e depois, né, com um plot twist bem merda, né? Pra falar a verdade. E olha, eu vou ser sincero com vocês, esse filme foi, assim, legalzinho. Ele tem umas mortes bacanas, né? O Ghostface, ele alopra geral, assim. Mas, vamos ver, ele é um filme bem broxante e com um plot twist final que, assim, decepciona bastante. Assim, eu vou dar uma nota 5 pro filme.
Ele é um filme bacana, assim, pra você que não é fã da franquia, né, que, assim, nunca viu os filmes, assim, em ordem cronológica. Você vai ver o filme e vai achar, assim, bacana, legal. Mas se você, assim como eu, é fã da franquia, né, fã dos atores, dos personagens e tal, você vai sair bem decepcionado. Então, é isso. Acabou o vídeo. A gente se vê uma próxima, talvez. Se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos. E tchau!